meio atrás de você, mano? Não? Aleluias, igrejas, amém? Glória a Deus, é que eu queria entrar animado para ministrar essa mensagem. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe você. Nós vamos ministrar sobre um tema chamado Teste da Honra no Deserto. Mas eu já quero profetizar na sua vida que o Senhor, Ele é provedor se você está de alguma maneira passando por uma prova, por um deserto. Porque como bem foi profetizado pela nossa irmã Nathalie aqui, acho que ela leu a minha mensagem, né? O Senhor é o protagonista da nossa história. Aonde você estiver, se você estar nele, Ele vai conduzir você, vai te alimentar, vai te dar o pão de cada dia, representado pelo maná, vai te dar carne, se você estiver com vontade de comer carne no deserto, Ele vai prover aquilo que é necessário para você. Mas você precisa aprender que o deserto não é sofrimento. O deserto é um teste de aprovação. E você precisa entender isso hoje, através dessa palavra, amém? Fique de pé mais uma vez. Ore comigo assim: Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te dou liberdade para agir na minha vida, para falar ao meu coração, ao meu espírito, porque a tua palavra diz que ela é uma espada de dois gumes, Senhor, que ela penetra entre juntas, medulas, vai até na divisa do corpo, da alma e do espírito, e ela é apta para discernir a intenção do meu pensamento e do meu coração, Senhor. Senhor, então eu me entrego ao Senhor, para que a tua palavra me alinhe, em nome de Jesus. Você ora assim? Amém. Que Deus te abençoe. Coloca para mim aquele fundo, fazendo um favor. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 1 e 2. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 1 e 2. Eu falei para Jesus que eu nunca mais quero subir nessa plataforma, mesmo que eu seja triste, eu nunca mais quero ministrar a palavra dele com tristeza, ou com angústia, ou com amargura. Nós que somos servos de Deus, nós batalhamos no mundo espiritual. Muitas vezes vem opressão, muitas vezes vem decepção, mas o Senhor, Ele está dizendo: olha, eu estou contigo todos os dias. Lembra que eu estou com você todos os dias, até a consumação do século? Lembra que eu sou o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? Né? Se você entrar na minha presença com tristeza, eu quero te lembrar que a palavra de Deus, Ele diz que na presença de Deus, até a tristeza ela pula de alegria, diz a palavra do Senhor. É isso que está escrito lá. Então manda essa tristeza embora, manda a depressão embora, manda a angústia embora, manda a decepção embora, porque você é filho de Deus, porque você foi escolhido. Você está caminhando em um processo até que você morra, ou que Jesus, Ele volte. Você está em um processo. Tristeza vai vir, angústia vai vir, batalhas vão vir, e você vai parar? E você vai desistir? E você vai se entregar? Jesus não chamou nós para ficarmos prostrados. O único momento que Ele chama para nós nos prostrarmos diante dEle é para adorar. Mas quando você se levanta, Ele fala: vai lá e faz o que eu pedi para você fazer. Vai lá e volta, sai do Monte Horebe, Elias, volta para o caminho que eu falei para você, profetiza sobre o meu povo, profetiza, tira o meu povo do cativeiro, tira o meu povo da idolatria. É isso que a palavra de Deus nos diz. Então Moisés, quando ele passou toda aquela situação, 40 anos, ele foi tratado como um príncipe. Ele viveu ali no Egito como um príncipe daquele lugar, aprendeu a guerrear, ele aprendeu as artes da luta, aprendeu muitas coisas. Depois de 40 anos, Deus chama ele e fala: Moisés, eu quero que você não mais seja criador de ovelha com teu sogro, não mais seja ali um príncipe naquele Egito. Agora eu estou te chamando como uma liderança, eu estou te chamando como uma autoridade, eu estou te chamando como um libertador, eu estou te chamando como embaixador do meu nome sobre a terra. Esse sou eu, e esse ou essa é você no dia de hoje. Se você crê na grande comissão de Jesus, Ele te chama com essa propriedade, com essa estrutura, com essa verdade da palavra de Deus. Você não é qualquer coisa, você não é. Você é grande, você é poderoso, e você carrega o pão e a água da vida para aqueles que têm sede. E essas pessoas, elas aguardam o teu posicionamento. Então Moisés,
ele queria então contar a história do deserto para aquela geração que entrou em Canaã. Então ele escreve o livro de Deuteronômio. Mas nós vamos nos deter e depois a própria mensagem vai nos fazer mergulhar nessa história. Mas olha o que o texto diz. E eu gostaria que deixasse o texto na tela, tá? Esses 2 versículos, eu gostaria que deixasse de forma perpétua ali até eu terminar a mensagem. Só para vocês sempre olhar para o texto, porque a gente vai se remeter a ele várias vezes. O texto diz assim, Deuteronômio 8, do 1 ao 2. Todos os mandamentos que hoje te ordeno, cuidarás de cumprir, para que vivas, e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento aos vossos pais. Versículo 2: e te lembrarás, um verbo lembrar, de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou, o verbo guiar, estes 40 anos no deserto, para te humilhar, o verbo humilhar, para te provar, o verbo provar, para saber, o verbo saber, o que estava no seu coração, se guardarias ou não os meus mandamentos. O teste na estação do deserto, ele é uma provação para saber se você é ou se você não é quem você diz que é. Muitas vezes nós falamos que nós somos filhos de Deus, nós profetizamos através das canções, mas quando a gente volta para casa nós somos outra pessoa. Nós tratamos diferente as pessoas da forma que nós tratamos aqui. Aqui nós abraçamos, nós beijamos, mas como que você é quando você está na provação do deserto? Então, queridos, ao longo da nossa vida nós passamos por diferentes estações, amém? Estações boas, estações que as árvores florescem e ela frutifica e nós somos abençoados pelos frutos que ela dá. Muitas vezes as estações de conquistas, mas também existem estações que jamais nós escolheríamos para viver, que são as estações do deserto. Ninguém acorda pela manhã e ele ora assim: Senhor, envia-me perdas. Você ora assim ou não? Senhor, envia-me atrasos. Senhor, envia-me crises. Ninguém acorda de manhã e faz uma oração desse tipo. Naturalmente nós queremos chegar, sair do deserto e chegar a Canaã. Canaã é o quê? A terra prometida que mana leite, é a terra da promessa. Nós queremos aquilo que o Senhor prometeu para nós. Um dia o Senhor, Ele me chamou lá atrás, falou: você seria um pastor. Meu Deus, mas eu passei por tantas coisas, tive percas, tive vontade de desistir, vontade de entregar, mas o Espírito de Deus, Ele na verdade, Ele ministra uma voz profética como um maná. Todo dia Ele te dá a direção, todo dia Ele fala para você como que vai ser, todo dia Ele te dá o alimento, mas se você não tiver alinhado com o Espírito Santo, se você não estiver no secreto, se você não ler a palavra, se você não orar, você não vai ouvir a voz do Senhor. Você não vai ouvir, e aí você vai morrer no deserto, e aí você vai começar a murmurar, e aí você vai querer desistir, e aí Deus te manda espiar a terra, e você volta desanimado, desanimando toda a congregação, porque você não está na presença. Mesmo no meio do deserto, você precisa encontrar esse lugar de descanso, que é a presença de Deus. Mesmo no meio do deserto. Abraão, queridos, ele recebeu a promessa, mas ele esperou anos pelo nascimento do seu filho Isaac. Tentaram até dar um jeitinho, a sua esposa tentou até dar um jeitinho, mas não deu certo. Teve que esperar a promessa do pai. José, ele recebeu sonhos antes de experimentar ali o poço e a prisão. Mas ele recebeu um sonho, uma promessa. Davi, ele foi ungido rei antes de morar em cavernas. Você vai ser rei. No meio de todos os teus irmãos, você foi escolhido. Tem alguém mais na sua casa? Olha, eu tenho um filho que ele cuida das ovelhas.
Você se sente pequeno? Você não se sente capaz de servir na casa? Você não se sente capaz de passar no concurso? Você não se sente capaz de estudar e fazer uma faculdade? Eu quero dizer para você que hoje Deus está levantando você com essa estrutura, porque se você crê no Senhor, no deserto você vai ser aprovado, no deserto você vai assumir a posição que Deus um dia prometeu para você. É isso que o Senhor Jesus está falando nessa mensagem no dia de hoje. Não olhe para o deserto, olhe para o protagonista que está com você neste caminho do deserto. João Batista, ele foi também preparado no deserto, antes de anunciar o Messias. João 1:1, ele diz que ele era a voz que clamava no deserto. Ele diz que ele anunciaria o caminho do Senhor. Mas antes que Jesus viesse, ele já estava abrindo o caminho para Jesus. Ele foi chamado com um propósito. E eu e vocês, nós somos chamados com um propósito. O próprio Senhor Jesus, logo após o seu batismo, ele foi conduzido pelo Espírito no deserto. Isso nos ensina algo importante. O deserto nunca foi um acidente na vida dos servos de Deus. Nunca foi. Muitas pessoas reclamam do deserto, porque tem a sua concepção errada. Ele tem uma concepção social, ele tem uma concepção de sofrimento, mas ele não tem uma concepção de treinamento. Deus está te preparando algo maior. Deus está te preparando para você entrar na terra prometida. E quando você entrar lá, você vai saber o que você vai fazer. Você vai saber quem você é. Você vai dar valor na conquista por qual você conquistou, porque você fez um caminho de preparação. Muitos querem receber a herança, mas não sabem administrar a herança. Deus ensina primeiro a administrar a herança antes dela chegar. Deus nos ensina dessa maneira. Por isso, queridos, essa série chamada Honra nas Estações é a segunda mensagem. Nós chegamos hoje a uma pergunta importante: como Deus ensina o seu povo a honrá-lo quando tudo faltar? É uma pergunta que você deve fazer. Eu quero só contextualizar o livro. O livro de Deuteronômio, ele ocupa um lugar singular na história da redenção. O livro de Êxodo e Deuteronômio, Número, o Pentateuco, ele tem uma história singular. Ele fala de Jesus, ele fala da redenção no nome de Jesus. É como se fosse a segunda lei. O Jordão estava diante deles. Moisés está contando a história e ele já chegou no Jordão. Tem pessoas que chegam muito próximo da terra prometida, próximo mesmo, mas ele não passa o Jordão, porque Deus diz: você não vai entrar, porque você está reprovado. Você é meu, mas você não vai entrar. Eu te dei a promessa, mas você não ficou, você não ouviu aquilo que eu pedi para você fazer. Você, no começo você ouviu, mas na trajetória você deixou de me ouvir. Você ficou viciado no passado. Você ficou viciado naquilo que você acostumou a fazer. Tem pessoas que não chegam, assim como Moisés. O Jordão estava diante dele. Canaã podia ser vista à distância. A terra prometida, ela nunca esteve tão perto. Mas Moisés não entrou na terra prometida. Ele não atravessou. Ele sabia que ele não poderia atravessar, que ele não ia atravessar, porque o próprio Deus já tinha falado com ele. A terra prometida nunca esteve então tão perto, mas Moisés, então ele diz: eu não vou poder atravessar por causa da minha desobediência. E você já vai entender um pouco mais depois que a gente passar ali. Essa história está no livro de Números, capítulo 20, versículo 12. Ele só pôde contemplar a terra, mas ele não pôde entrar na terra. E essa é uma informação importante. Quem está pregando essa mensagem no livro de Deuteronômio, quem ministra essa mensagem, ele não é um homem qualquer. Ele é um homem que conhece profundamente tanto a graça quanto a disciplina de Deus. Ele é Moisés. Ele aprendeu desde a mocidade dele quem era Deus.
Ele foi preparado. Moisés, ele não fala como observador, irmãos. Muitas vezes nós só observamos, nós conhecemos a história, mas nós não passamos. Ele fala como alguém que tem propriedade, alguém que foi modelado, alguém que foi modelado em Deus. Diante dele está uma nova geração agora, a história nos conta. A geração que saiu do Egito, ela morreu lá no deserto, a primeira geração. O povo que saiu do Egito, que Deus foi para libertar, depois de 40 anos, Moisés então já estava praticamente com 80 anos, ali ainda lutando com aquele povo. Aquela geração morreu. A geração que saiu do Egito, ela morreu no deserto. Agora os seus filhos estão prestes a entrar em Canaã. Eles ouviram a história dos seus pais, no livro de Êxodo. Eles conhecem os milagres, mas não viveram muitos daqueles acontecimentos. Então Moisés fez algo extraordinário. Ele interpreta a história e escreve. Ele escreve a história de Deus. E eu queria só fazer uma análise, uma exegese desse versículo 2, em 4 verbos. Ele diz assim no versículo 2: o Senhor Deus te conduziu. O sujeito da ação então aqui é Deus. A próxima palavra, depois Moisés ele disse, para te humilhar. O verbo hebraico aqui é aná, e ele significa humilhação, não no sentido de destruição ou abuso. A gente muitas vezes tem um contexto, que quando Deus humilha, Ele está abusando. Deus não abusa de ninguém. Deus ele te qualifica, Deus ele te prepara. A humilhação é para preparação, para você entrar em algo novo, em um novo nível, em um novo momento. O verbo significa quebrantar. É até o jargão dos legendários, né? Nós nos quebrantamos diante do Senhor. Somos inquebrantáveis diante do pecado, mas quebrantáveis diante de Deus. Então significa tornar humilde, ensinar a depender. Esse é o significado do humilhar aqui nessa história. Em seguida também aparece outro verbo, que é o verbo provar, que significa nassá, significa testar, significa de provar, significa redefinir, refinar. É o mesmo verbo usado quando Deus prova a Abraão, lá em Gênesis capítulo 22. Amém? E por fim, o verbo saber. E ele diz, para saber, no deserto eu te envio, para saber o que está no seu coração. Porque é lá no deserto que Deus vai trazer à tona, vai te mostrar quem você é de verdade. Quem você é de verdade. Amém, queridos? Então é exatamente aqui que nós começamos a compreender o tema dessa mensagem. A verdadeira honra, ela aparece quando a água acaba. Não estou falando a água da sua casa, não. Eu estou falando aquilo, na verdade, que te faz morrer, secar, te destruir. Quando falta o pão, quando a promessa demora demais e você fala, vou deixar de orar, larga a mão disso. Rapaz, eu já orei tanto, eu já desisti. Você desiste muito fácil. Muito fácil você desiste. Quando Jesus estava no Getsêmani, não tinha acontecido ainda a plenitude dos tempos. Mas ele de joelho ali, ele orava o Pai dizendo, Senhor, chegou aqui, né, a resposta da humanidade. O desejo do teu coração, sou eu como sacrifício vivo. Vou morrer por eles, vou me entregar por eles. Mas eu estou angustiado, eu estou entristecido. Os meus discípulos não conseguem nem orar comigo, nem uma hora. Eu estou sozinho. Muitas vezes no deserto você se sente assim. E o único capaz de estar com você presente é o Senhor. Então, quando a promessa demora, muitas vezes nós paramos. Quando continuamos obedecendo, sem compreender completamente o caminho, nós começamos a entender o que é honra. É nesse ponto que o primeiro ensinamento do texto
que nós estamos lendo aqui agora, né, se apresenta. O primeiro tópico dessa mensagem é: o deserto revela quem é o Senhor. E o texto que ele diz aí no segundo versículo é: e te lembrarás de todo o caminho pela qual o Senhor teu Deus te guiou. O primeiro aprendizado do deserto não é sobre nós. Presta atenção no que eu estou falando para você. Se você está em um deserto, o primeiro aprendizado que você tem que ter dentro dele, aonde você está aqui, né, é sobre o Senhor. Porque Ele é o protagonista dessa caminhada que você está passando. Agora, a decisão é sua, de aceitar o teste ou de começar a murmurar. Amém, queridos? Então observe cuidadosamente. Moisés, ele não diz: lembre-se da areia, lembre-se do calor, lembre-se das serpentes. Ele diz: lembre-se de quem, está escrito aí, te guiou. Quem está te guiando nesse deserto? Ou você já abandonou ele? Ou você já murmurou tanto que você já está construindo um bezerro de ouro? Tem gente que está construindo um bezerro de ouro no meio da provação, no meio do teste, e vai ser reprovado. E vai ser reprovado. Aleluia, Deus. O Senhor, Ele nos ensina o povo ali, ele via a escassez, mas Deus via formação. Deus está te formando no deserto. O povo via atraso, 40 anos. Deus, Ele via a terra prometida, a promessa que Ele deu ao povo. Deus via um progresso, um processo necessário para o povo. Essa verdade, ela atravessa toda a Bíblia, irmãos. O Senhor nunca desperdiça uma estação nas nossas vidas. Nunca, nunca. Seja ela boa, seja ela ruim, seja o que acontecer nas estações, o Senhor nunca desperdiça, para que você, na verdade, cresça sempre e chegue na estatura de um varão, que é ser formado à imagem e à semelhança dele. O Senhor, então, Ele nunca desperdiça a estação. Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, diga comigo. Eu sei que todas as coisas contribuem para o meu bem, para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se você foi chamado segundo o propósito dele, se você um dia entregou a sua vida para Jesus como Senhor e Salvador, você foi chamado segundo o propósito dele. Porque o propósito dele é te religar com o Pai. O propósito dele é te apresentar para o Pai. O propósito dele é te levar de uma morte física, de uma morte espiritual para uma eternidade. Mas muitas vezes você está com saudade da cebola. Você está com saudade dos manjares do Egito. Você está com saudade da água salobra do Egito, da roupa rasgada do Egito. Você está com saudade daquele ambiente. Você está com a mente de escravo ainda. Você foi liberto, mas você ainda tem a mente de escravo. E Deus veio te libertar disso, dessa mentalidade, da mentalidade de um escravo. Você é livre, irmãos. Você é livre. Você é livre no Senhor para fazer aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é perfeito, aquilo que abençoa o outro, aquilo que abençoa a sociedade, aquilo que abençoa a comunidade, aquilo que abençoa o teu trabalho, aquilo que abençoa o teu lar, que abençoa o teu esposo, a tua esposa, aquilo que abençoa os teus filhos. Você é chamado com esse propósito, nesse fundamento. Amém, queridos? O alvo não é conforto,
O alvo é a nossa conformidade com Cristo, é ser formado em Cristo, a imagem dele, a semelhança dele. E é exatamente isso que Deuteronômio já anunciou século antes, porque esse livro ele fala de Jesus. O deserto é uma oficina onde Deus esculpe o seu caráter, o caráter do seu povo. Eu quero lembrar de José aqui por um momento. Eu chamo a vida de José de escola da providência. Para mim, era uma escola da providência. José tinha apenas 16 anos quando Deus lhe deu sonhos extraordinários. Ele viu feixes se curvando diante dele, né? Ele viu o sol, a lua e as estrelas inclinando diante dele. Então ele tinha uma consciência que ele seria grande. Ele tomou posse do sonho que Deus deu para ele. E você tomou posse dos seus sonhos? Ou você desistiu dos teus sonhos? Eu quero profetizar hoje que hoje Deus renova os teus sonhos. Ele renova. Ele traz novamente ao seu coração os sonhos que você tem. E se você colocar os sonhos diante do Senhor, o Senhor vai com você até você conquistar. E não importa a tua idade, pode ser até 120 anos. Deus vai fazer você ver a terra prometida. E você acha que Moisés não pisou na terra? Quando Jesus está lá no monte da transfiguração, quem que está lá com ele? Ele pisou, irmão. Deus, ele não te deixa de fora. Deus, se você estiver nele, ele vai com você, porque ele é o teu maior sócio, é o teu maior aliado. É ele que você tem que convidar. É com ele que você tem que andar. É dele que você tem que se lembrar. É dos caminhos que você passou que você tem que lembrar. O Senhor está comigo. Ainda que eu ande no vale da sombra e da morte, o Senhor está comigo. O Senhor é o meu Deus, o meu socorro. É o meu Deus forte. É essa palavra que tem que sair da nossa boca. Mas Deus, ele não levou diretamente José para o palácio, irmãos. Muitas vezes nós queremos entrar direto no palácio. Eu lembro quando eu era jovem, né? Eu nunca fui pobre na minha vida. Agora eu entendo que eu nunca fui pobre. Eu sempre fui rico, só não sabia disso. Mas eu lembro que eu não tinha dinheiro para comprar uma bicicleta. Então eu fui montando a bicicleta. Aí Deus, ele fala assim: olha para trás hoje, Cláudio. Quantas bicicletas você pode comprar hoje? Da onde que você saiu? Você lembra dos caminhos que você fez? E você sabe aonde você está agora? Eu sei que meu Deus vive e que Ele é poderoso para guardar o meu depósito, irmãos. Eu sei a quem eu sirvo. E Ele me faz lembrar para que eu não esqueça. É isso que Moisés está dizendo para o povo. Se lembre dos caminhos a qual Deus te guiou. Muitas vezes quando você está na bonança, quando você tem recurso financeiro, você não tem coragem de investir na obra, na vida de alguém, mas você está acumulando riquezas, perdendo o seu tempo, se tornando escravo delas, e nem sequer tem tempo de servir no reino de Deus. Seja numa célula, seja no culto, seja em um ministério, você não tem, porque você se tornou escravo da sua riqueza. E é isso que Deus estava trabalhando na vida daquele povo. Eles precisavam, na verdade, deixar a vida de escravidão, a mentalidade de escravo. Mas eles não poderiam se esquecer que a construção da riqueza, porque eles saíram ricos de lá. Ele não poderia deixar de ensinar o povo, porque quando eles estivessem na bonança, eles tinham que usufruir do dom de Deus para usufruir daquela riqueza. E o povo não tinha essa mentalidade. Eita Deus, eles não tinham. Deus, segundo Eclesiastes lá, ele diz: se você enriquecer em mim, eu te dou um dom para você usufruir do suor do seu trabalho. Mas se você enriquecer com a força do seu próprio braço, e se tornar orgulhoso, e levantar bezerros de ouro, e acumular riquezas, e dizer: agora folga, ó minha alma, agora descansa, come e bebe, louco, ainda hoje eu vou pedir a tua alma, e o que você tem para dar em troca dela, você é louco. Você é louco.
Nós precisamos voltar a olhar o caminho que Deus nos fez trilhar. Nós precisamos voltar e entender que é Ele que nos trouxe até onde você está. E a tua maior riqueza, a tua maior alegria, não é ter dinheiro, não é expulsar demônios, não é trabalhar em ministério, não é trabalhar dentro da casa do Senhor. Isso na verdade é uma consequência. Mas Jesus ele diz: alegrai-vos porque o teu nome está escrito no livro da vida para a eternidade. Esse é o princípio, esse é o valor, esse é o caminho que Deus ele faz o povo entender no meio do deserto. Fica comigo, não se desvia para a direita e nem para a esquerda, fica comigo, fica comigo. O segundo ponto dessa mensagem: o deserto revela o que existe em nosso coração. E a palavra de Deus diz em Deuteronômio 8:2: assim, para te humilhar, para te provar, nós já falamos sobre os verbos, para saber o que havia no teu coração, o que há no teu coração, se guardarias ou não os meus mandamentos. Você está entendendo que Deus está te provando na tua luta, na onde você está passando? Aqui nós aprendemos que o protagonista, como eu disse, é o próprio Deus no deserto. Agora Moisés, ele muda o foco, e aqui foi a queda de Moisés. Ele deixou de ouvir Deus. Moisés, ele deixou de ouvir Deus por um tempo. Ele começou a cansar da liderança. Ele começou a ficar cansado de tanta fofoca, de tantas situações, de tantos problemas que o povo trazia. E ele começou a se irritar. E quando o povo ia reclamar para ele, ele ia na presença de Deus: Deus, eu não aguento mais esse povo. Levanta outro, me tira daqui, eu não estou aguentando, Senhor. Me dá água também que eu estou precisando. Essa água que eles estão pedindo, eu vou beber tudo, porque eu estou com mais sede que eles. Meu Deus, irmãos. O maior problema de Israel nunca foi o deserto, irmãos. O maior problema de Israel era o coração de Israel. Isso é importante porque muitas vezes pensamos que a circunstância produz, os nossos pecados. Mas a Bíblia ensina algo muito diferente disso. Muitas vezes você coloca a culpa no teu pecado pelas circunstâncias que você está vivendo. Mas é uma mentira, é um engano, não é uma verdade bíblica. A palavra de Deus diz que as circunstâncias apenas revelam aquilo que já estava dentro de você, dentro de nós. Apenas revela. Apenas já revela quem realmente você é. Mas ele não revela para a morte. Ele não revela para te expor. Ele não revela para te humilhar. Ele revela para te libertar, para você depender dele. Deus, eu careço do Senhor. É isso. É isso. Amém, queridos? Então Deus humilha, não para destruir. Há um outro verbo importante: para te humilhar. E em nossa cultura, como eu disse, a humilhação quase sempre possui um sentido negativo. Pensamos em vergonha, pensamos em constrangimento, pensamos em exposição, mas esse não é o sentido do texto aqui. O verbo, como eu disse, aná, descreve o ato de levar alguém a reconhecer a sua dependência. É o oposto da soberba. Em vez de você ser soberbo, ele diz para você ser dependente. Deus não estava diminuindo Israel, Deus estava libertando Israel da ilusão da autossuficiência. Louco, ainda hoje eu vou pedir a sua alma. Aquele homem que estava construindo riquezas, fazendo mais silos, guardando mais bens, mais posse, ele diz: eu não preciso mais de Deus. Ele não se lembrou que foi Deus que conduziu ele até ali. Mas ele, quando ele estava na bonança, ele diz: eu não quero mais esse Deus. Ele não se encaixa mais no meu estilo de vida.
ele não se encaixa mais na minha linguagem, ele não se encaixa mais no meio dos relacionamentos que eu tenho agora, porque os relacionamentos que eu tenho agora é tudo bam, bam, bam. Eu não me encaixo mais no evangelho da graça. Eu passo até vergonha quando eu falo que eu sou crente perto dos meus amigos. Esse não é o Espírito de Jesus não, viu? Esse é o Espírito de Satanás, de Mamon. Esse é o Espírito que te leva para o inferno, não te leva para a eternidade. Aleluias. Teve um momento na vida de Pedro desse jeito. Olha para você ver. Pedro estava com Jesus, confiante, convicto. Ele era um dos 12. E um dia antes de Jesus ser crucificado, Jesus ele disse que era necessário que o Filho do Homem padecesse, morresse a morte de cruz. Pedro entrou na frente de todos os discípulos, ficou em frente de Jesus. Ele disse: nunca isso vai acontecer, porque eu não vou deixar que toque no Senhor, eu não vou deixar isso acontecer, nem que eu morra, nem que custe a minha vida, eu não vou permitir isso. E Jesus falou assim: Simão, Cláudio, João, Tiago, Satanás, ele me pediu para peneirar você. Presta atenção nesse texto. Mas eu, Jesus, o Salvador, o Libertador, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, eu intercedi pela tua vida, para que você não perca a tua fé. Quero dizer para você que ele não foi livrado do deserto da peneira não, viu? Jesus, ele fortaleceu Pedro, para ele não perder a fé. Ele cambaleou, mas o Espírito Santo de Deus estava com ele todos os dias ali. E quando então ele nega Jesus 3 vezes, ele sai da presença do Cristo. Cristo é crucificado, é morto, ressuscita ao 3º dia. E a primeira coisa que ele vai fazer, depois que ele ressuscita, depois que ele falou com as mulheres, depois que as mulheres foram contar que viram Jesus, ele foi lá em Pedro. Pedro estava de volta, naquilo que ele estava acostumado a fazer, pescando. Esqueceu de quem guiou ele até aquele outro nível. Ele desceu um nível abaixo. Mas Jesus não permite que você desça nível abaixo. Quando você está num nível e você cai, o Espírito Santo de Deus, ele vai para te resgatar. Mas o teu ouvido tem que estar sensível na forma pela qual Deus está falando naquela hora com você. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Tá bom, Pedro. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? E ele começa a chorar: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. O Senhor conhece tudo, o Senhor conhece meu coração. Então se levanta daí, Pedro, e vai cuidar das minhas ovelhas. Deixa de ser fraco, porque o meu poder, ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Não é você que vai, é o meu Espírito que vai contigo. Então levanta e cuida das minhas ovelhas. Deus nos chama como igreja para cuidar da sua obra na terra, irmãos. Se você é um Pedro hoje, em nome de Jesus, escute a voz do Espírito Santo de Deus. Se você é um Pedro hoje, escute ao Senhor nesta manhã. Aleluias. Terceiro ponto é que o deserto, ele prepara um povo para a herança. Todos os mandamentos, Deuteronômio 8:1 diz: todos os mandamentos que hoje te ordeno, guardarás, para que você viva. Se você guardar minha palavra, você tem vida. Vos multipliqueis, e entreis e possuís a terra. Amém? Então o deserto te prepara para receber essa herança. Mas eu quero voltar na história de Moisés. Moisés, em um determinado momento, no começo da caminhada dele,
a palavra de Deus, ele diz que o povo estava com sede, o povo estava reclamando, e a palavra de Deus fala que Deus deu uma ordem para ele: Moisés. Moisés foi falar com Deus, falou: esse povo está reclamando, está querendo água, e da onde que eu vou tirar água, Senhor? Nesse deserto, da onde que vai surgir água? Deus falou: Moisés, escuta a minha voz, pega o teu cajado, diante do povo, toma a tua vara, reúne a congregação, e bate na rocha. E Moisés, isso ele tinha 80 anos, ele bate na rocha, a água sai, o povo é saciado, e resolveu aquele problema ali. Mas passou 40 anos, e o povo ainda estava no deserto, estava à margem do Jordão para passar para a terra prometida, para Canaã, e o povo continuou murmurando ainda, 40 anos murmurando. Meu Deus, Moisés, eu acho que ele estava querendo pular num poço ali, se tivesse alguma coisa assim, ele queria sumir, porque não estava aguentando mais o povo. Mas ele estava porque ele obedecia ao Senhor. Mas ele vacilou em um determinado momento, porque o povo teve sede de novo, e ele foi diante de Deus de novo, e Deus falou assim: Moisés, escuta o que eu vou falar com você agora. Toma a vara, reúne a congregação, e falai a rocha perante os meus olhos, e ela dará água. Sabe o que Moisés fez? Ele chegou lá, provavelmente ele estava acostumado com aquilo que ele sempre vem fazendo, e deu resultado. E ele falou: como deu resultado, então vai funcionar dessa vez. E ele começou a gritar com o povo: vocês acham que eu sou capaz de tirar água dessa rocha? E ele: tá. Vocês acham que é isso mesmo? Tá, de novo. E a rocha deu água. E ele fala, e se você perguntasse nesse momento, e se você estivesse naquele contexto, você ia falar: aquele é o cara, ele deu resultado. Mas nem todo resultado glorifica a Deus. Nem todo resultado é a forma que Deus te deu. É uma outra forma, é uma outra maneira. Existem pessoas ainda que estão naquela forma antiga, na forma que começou a igreja, na forma que começou o ministério, na forma que começou o casamento, na forma que quando o filho nasceu, aí ele ainda continua naquela mesma forma. Mas o tempo mudou, e a estratégia de Deus também mudou. E para você saber qual é a estratégia, você precisa ouvir a voz do Senhor, porque Ele tem uma outra maneira agora. É uma outra forma. É um outro jeito, irmãos. Nós precisamos entender que esse outro jeito, ele só é acessado no lugar secreto. Se você não parar o fluxo da sua vida, Moisés não parou o fluxo da vida dele, irmãos. Ele se acostumou, estava na atividade, ele estava ali de forma ativa, não parava, trabalhava. Ele parou de ouvir a Deus. Ele não tinha mais tempo a sós com Deus, para ouvir o que o Espírito Santo disse. O Espírito até falou, Deus até falou, mas ele estava tão irado, tão irritado, que ele não quis fazer daquele jeito, da forma que Deus. Então Moisés foi repreendido. Falou: você não vai entrar na minha terra prometida, porque você não me glorificou na frente do meu povo. Você atrapalhou o meu plano. Porque quando eu falo para você bater na rocha, ela representa o meu filho, e só precisa bater uma vez só. Isaías 53. Porque Ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados e sarados. Tem gente que está crucificando Jesus por 2, 3, 4 vezes, batendo na rocha. Tem gente que está batendo em Jesus até agora.
E Jesus só foi crucificado uma vez só e foi aceito pelo Pai. Você não precisa mais fazer sacrifício. Você não precisa mais pagar penitência. Você não precisa mais levantar holocaustos e oferecer para a expiação do seu pecado. Você não precisa mais, porque a oferta da expiação é Jesus, o único que Deus aceita. Está escrito na palavra dele. Aleluia. Você pode se colocar de pé? Você pode respirar um pouco agora. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado. Quero que você olhe para a pessoa que está ao fundo. Diga para ela que bom que você veio. Você pertence a este lugar. Porque este lugar não é apenas uma comunidade isolada. Este lugar ele faz parte do reino de Deus. Nós nesse momento nós vamos ministrar uma canção, um louvor. E esse louvor ele se chama Tudo é Perca. Esse último que nós cantamos, Deus colocou no meu coração essa canção. E eu, na segunda-feira, eu acho que eu pedi para o pastor Célio e para a pastora Luclécia se havia possibilidade deles ensaiar. E eles ensaiaram e trouxeram essa canção. Essa ilustração, essa canção eu dedico ao coração daqueles que estão no deserto. E na medida que esta canção for ministrando o seu coração de novo, e agora eu queria que você se concentrasse, que ela te ministrasse de acordo com os seus ouvidos, de acordo com aquilo que você ouviu aqui. E que você saísse do seu lugar, pode sair agora, pode sair no meio da canção, mas eu queria que você se rendesse, se humilhasse. Aquela humilhação que nós aprendemos aqui não é para vergonha, mas é para justificação. É para você dizer para Deus: Deus, eu estou aqui de novo, porque eu entendi que eu dependo do Senhor. Amém, queridos? Vamos adorar o Senhor? Gostaria de chamar os intercessores da igreja que saiam do seu lugar agora. Você que é pastor, você que é intercessor, você que é presbítero, você que é um servo de Deus, que sentiu no seu coração que esse é o momento que Deus está chamando para interceder. A tua intercessão hoje, ela vai mover o coração de pessoas. Sem tua presença nada. Aleluia. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder. Ele está aqui. Ti, Senhor, e eu sei disso desde ontem, porque Ele me falou que Ele estaria aqui. Eu juntar os meus tesouros. Ele deu ordem aos anjos dele para mover você aonde você estiver. Para ministrar sobre você. Deus ungiu a igreja hoje para ministrar sobre a sua vida. Mas você só vai poder ter acesso a essa unção. Você só vai poder ter acesso a essa cobertura se você realmente entendeu a palavra. Se você realmente crê em Jesus, que Ele é Senhor e Salvador da sua vida. Ele quer te resgatar hoje. Não tem tempo. Aleluia. Rei, canta lá, vassoure, canta lá, vassoure. Daquele que me amou. Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for.
servimos, ó Deus, muda, Pai, não queremos mais aquela forma, Pai, Pai, que não dá, Pai, ó Deus, resultado, Senhor, ó Pai, no nome de Jesus, nós queremos uma forma, Pai, nova, Pai, eu sei, Pai, que os fundamentos, ó Pai, dos apóstolos, ó Pai, ó Deus, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, é a base do Evangelho, Senhor, Pai, ele não muda, Senhor, mas a Tua palavra diz, ó Pai, ó Deus, que o fundamento apostólico, ó Pai, dos sacerdotes e dos profetas, ó Pai, ó Deus, ele permanece, mas a forma que Teu Espírito está fazendo, Senhor, é uma forma nova. Eu quero te convidar, porque a palavra de Deus diz que Ele fez tudo novo. Quantos aqui nesta manhã está longe de Jesus? Está longe mesmo. Você não adora mais, você não chora mais na presença de Deus, você nunca mais sentiu a presença de Deus. O Espírito Santo, ele está indo aí no teu encontro, ele está dizendo: você é minha, você é meu, e eu te quero na minha presença. Eu quero incluir você nesse lugar de pertencimento chamado Reino dos Céus. Não é a ágape, não é um ambiente físico, é um ambiente espiritual. Eu quero convidar você também que não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A palavra de Deus diz que Ele morreu no seu lugar. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Não tem outro caminho, não tem outro Deus, não tem santo, não tem estátua, não tem imagem que substitui a glória de Deus, o Espírito de Deus em Cristo Jesus. Deus só aceitou o corpo de Jesus como expiação do teu pecado. Você é um pecador, você é uma pecadora, eu também sou, mas a palavra de Deus diz que quando eu aceito Jesus, eu não mais vivo na prática do pecado, mas eu sou separado para Ele e luta contra esse pecado. Então eu quero te convidar para você vir aqui à frente, erga suas mãos, eu quero orar por você. Você quer aceitar Jesus? Você quer aceitar esse Jesus que te ama? Você quer aceitar esse Jesus que morreu por você? Você quer aceitar esse Jesus que Ele ainda intercede até agora com gemidos inexprimíveis para que você venha ao encontro dEle? Levante sua mão que eu quero orar por você. O Espírito Santo de Deus está tocando alguém aqui neste lugar. E você está lutando entre o seu eu, entre o seu querer. Mas eu vou te dar uma resposta que o Espírito Santo pediu para te dar. A palavra de Deus diz que a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, para você não fazer aquilo que você quer. Por isso que a decisão, ela é uma decisão racional, não é emoção, é uma certeza. Quando você levanta as mãos para Jesus: Senhor Jesus, eu quero te convidar para que o Senhor seja o dono da minha vida, para que o Senhor seja meu Salvador. É simples, é objetivo, é uma decisão. Quem é você que precisa voltar para Jesus? Quem é você que precisa se entregar para Ele? Quem é você que precisa ser salva por Ele? Ser alimentada ou alimentado por Ele? Oh Deus, eu vou te chamar pela última vez, só porque o Espírito Santo de Deus, ele está me incomodando aqui. Há alguém que o Espírito Santo te chacoalhou aí. Ele destruiu você num bom sentido, para mostrar quem você é e do que você precisa. E Ele diz: eu sou a água, eu sou o alimento, eu sou o maná, eu sou aquele que cuida. E é isso mesmo, você precisa dele. Então eu quero que você venha aqui na frente. Em nome de Jesus, eu dou a ordem a Satanás e seus demônios, que toda cadeia agora, toda a corrente se quebre, e que você tenha uma liberdade de sair do teu lugar, porque você está ouvindo a voz de Jesus. Fale comigo, Jesus está dizendo. Falai a rocha, Ele está dizendo. No nome de Jesus. Quem é você? Quem é você? Jesus está te fortalecendo. Quem é você? Saia do seu lugar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós te glorificamos e te exaltamos. Abençoe Deus a igreja. Abençoe Deus os irmãos que vieram aqui na frente, se posicionaram.
Senhor, que eles levantem, Senhor Deus, como uma tocha, Pai, ó Deus, em propriedades, ó Deus, como, ó Pai, soldados, ó Deus, alistados no teu exército, Senhor, ó Deus, porque eles são, ó Deus, fortes, ó Deus, embaixadores, ó Pai, do teu nome, Pai, em nome de Jesus. Eu te abençoo nesse dia. Faça assim com as mãos. Eu quero te abençoar. Que a graça, que a paz do Senhor, que a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre você, esteja sobre sua família, esteja no teu trabalho, e aonde você pisar a planta dos teus pés, que o reino do Senhor chegue naquele ambiente. Tenha uma boa semana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe você. Não saia daqui sem dar aí no mínimo 5 abraços, amém? As palmas podem glorificar Jesus. Se é para Jesus, glorifique a Ele com as suas palmas. Aleluia. Aleluia.